Pare de apostar no tigrinho, para de pôr teu dinheiro lá, fica aqui nesse vídeo e entende por que que é uma baita furada e por que que tu só vai ficar mais pobre pondo dinheiro lá. Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e este aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo e vamos lá para o conteúdo. Bom, pessoal, não é um segredo que as bets estão devastando o nosso país, elas estão realmente causando um prejuízo enorme a muitos cidadãos. Estão endividando muita gente, estão terminando com relacionamentos, estão causando um grande prejuízo que se estende para além da esfera patrimonial, né, vide o que acontece com, por exemplo, um casamento, quando um dos membros começa a gastar todo o dinheiro em uma coisa que não vai dar uma grande devolução. E por que não vai dar essa grande devolução? Por que que a pessoa não vai conseguir enriquecer, não vai ganhar muito dinheiro, ao contrário do que esse site apregoam, do que esses sites dizem para as pessoas. Basicamente, porque um raciocínio elementar para a gente ter aqui é que uma empresa não se sustenta sem ter lucro. Ou tu já viu o seu João abrir uma padaria e seguir 5 anos no prejuízo sem ninguém dando auxílio a ele, lá no início do negócio e conseguir vingar. Não tem como, isso não existe, porque a empresa ela precisa de lucro para se manter, porque as pessoas têm contas para pagar, porque as pessoas têm funcionários para pagar o salário delas, as pessoas têm, enfim, uma empresa ela precisa ter lucro para se manter. Então ela nunca vai conseguir favorecer as pessoas que estão, uma empresa de apostas, ela não tem como favorecer mais do que ser favorecida, senão ela não tem como se manter. Então, as apostas online, elas têm alguns mecanismos que fazem com que as pessoas criem uma ilusão de que elas podem ganhar muito dinheiro, e elas têm alguns se as pessoas vão desenvolvendo esse hábito compulsivo, muitas vezes esse vício, também por alguns mecanismos, que eu vou explicar aqui quais são esses mecanismos, pelo menos alguns deles, e por que que as pessoas se mantêm de alguma forma viciadas a esses jogos. Lamento muito se tu for uma dessas pessoas, mas espero que esse vídeo possa te ajudar a conseguir largar deste vício. Um desses mecanismos é o que a gente chama da questão, do porquê que a pessoa não pode ter um grande resultado, que a gente chama de lei da independência dos resultados. O que que isso significa? Que quando eu jogo uma vez, eu não tenho mais chance de ganhar na segunda vez. Se eu perdi 3, 4, 5 vezes, eu posso ter a impressão de que logo o jogo ele vai precisar me largar algum dinheiro em retorno para me manter lá. Mas isso não necessariamente acontece, porque como é que funciona esse algoritmo dos jogos? Justamente com essa lei da independência dos resultados. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, 100 bolas brancas e uma bola vermelha dentro de uma caixa, e aí eu tirei essa uma bola branca, não vai ficar não vai agora ter 99 bolas brancas e uma vermelha na minha próxima tentativa. Essa bola branca ela vai ser reposta, e aí, na minha segunda tentativa, é como se fosse a primeira. Isso é a lei da independência dos resultados. Cada jogada é uma diferente. Se tu não prestou atenção, tu não entendeu, volta um pouquinho o vídeo. Porque a cada jogada, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui para tentar facilitar. Vamos imaginar no cenário do cassino. Sabe aquela máquina que tu gira que ela tem 3 roletas que elas vão dando, se elas dão todas numa mesma imagem, tu ganha uma bolada em dinheiro? Talvez tu nunca tenha jogado, mas com certeza viu em algum filme, alguma coisa nesse sentido. Ela também opera com a lei da independência dos resultados. Então, se ela deu errado, 3, 4, 5, 6, 10 vezes seguidas, ela não vai aumentar a chance de na próxima, por mais que pareça ser dessa forma, ela não vai aumentar a chance de na próxima dar certo. A mesma coisa acontece com o tigrinho, acontece com outras apostas online. Cada jogada é única, então não é porque tu perdeu as anteriores que tu vai conseguir recuperar na próxima. O que acontece também é esse marketing totalmente ilusório que as plataformas proporcionam. Elas colocam muitas vezes, influenciadores, claro que agora, não sei exatamente qual época tu tá assistindo esse vídeo, eu tô gravando em junho de 2025. Talvez isso mude, mas agora foi instaurada um decreto, uma lei, enfim, um dispositivo jurídico que proíbe os influenciadores de divulgarem. Mas até pouco tempo atrás, e talvez logo depois isso caia,
Os influenciadores, eles estavam divulgando as apostas e daí tu tinha ali uma pessoa ganhando muito dinheiro naquilo, só que na propaganda. Só que o que que acontece? As propagandas das pessoas que estão divulgando, os jogos que elas estão jogando não estão configurados da mesma forma que para quem vem para o cidadão comum. Eles estão configurados justamente para fazer a propaganda. Então estão configurados justamente para fazer quem está jogando ganhar, na propaganda. Agora, quando tu baixa o jogo realmente para ti, aí a programação é outra. Aí é feito para te perder. Então esse marketing ilusório é um outro mecanismo que faz com que a pessoa, fomente, crie essa ilusão de que ela vai ganhar, de que ela vai conseguir enriquecer facilmente com aquilo ali. Do ponto de vista psicológico das pessoas, que faz com que elas se mantenham esse do ponto de vista da máquina, né. Mas do ponto de vista, das pessoas, que faz com que elas fiquem então jogando nesses jogos? Uma coisa que a gente chama de reforço intermitente, que é, às vezes eu tenho uma recompensa naquilo que eu estou fazendo, às vezes não. E isso me ensina persistência, porque eu crio um desejo que é maior do que ele está sendo saciado. Eu crio um desejo que ele não está sendo plenamente satisfeito pelas circunstâncias, então eu busco e busco e busco mais. Isso é o que gera o reforço intermitente. Então, essas plataformas fazem isso também, quando a gente de vez em quando ganha, em algum momento. Então, esse é um mecanismo presente em nós, que também os jogos estão explorando, para nos fazer ficar, viciados naquele jogo, porque é justamente isso que as plataformas querem, porque quanto mais gente viciada, mais dinheiro entra no bolso deles. E não é um dinheiro limpo, é um dinheiro que eles sabem que eles estão fazendo isso às custas do jogador e não dando um benefício dele em troca, como seria uma relação mercadológica saudável. Um outro mecanismo do ponto de vista psicológico é a aversão à perda, o viés da aversão à perda. Quando o jogador ele perde dinheiro, ele tenta recuperar, ele tenta jogar de novo, porque ele acha que na próxima jogada ele pode recuperar. E isso muitas vezes faz com que a pessoa tenha um rombo cada vez maior. Porque quem está olhando de fora pode parecer totalmente lógico. Tá, mas espera aí, a pessoa perdeu R$ 200, ela vai jogar mais 300 agora? Sim, porque ela vai tentar, na cabeça dela, recuperar esses 200. E aí, às vezes, ela acaba perdendo 1.000, 5.000, 10.000 e assim por diante. Então, o viés da aversão à perda é um outro mecanismo que faz com que as pessoas fiquem retidas nesse tipo de jogo. Além disso, a gente tem o que é chamado de disponibilidade, que é, o jogo muitas vezes ele tá ali no celular, ele tá no computador, ele tá de uma maneira muito acessível, muito diferente do que seria, por exemplo, ser viciado em cocaína, que aí eu precisaria ligar para um traficante, buscar na rua. Hoje em dia tem, inclusive, aplicativos de delivery, digamos assim, né, que conseguem ali se travestir dentro de aplicativos, que não levantem tanta suspeita, e a pessoa tem uma espécie de iFood de maconha, iFood de cocaína, coisas nesse sentido. Mas ainda assim não é tão acessível quanto, inclusive muita gente não conhece esses aplicativos, né, não sabe nem onde acessar, então não é tão acessível quanto é com esses aplicativos de aposta, que ficam muito mais disponíveis e, portanto, muito mais fáceis de fazer a pessoa incorrer nesse tipo de comportamento, portanto tornando ele num vício. A gente tem também uma distinção que a gente pode fazer entre jogo de chance e jogo de habilidade. Agora, frisa bem o que eu vou falar, em seguida. Esses jogos, tu nunca vai conseguir ganhar mais habilidade neles. Frisa isso na tua cabeça, tu não vai conseguir decifrar o algoritmo, entender o que está acontecendo ali, tu não vai conseguir fazer isso, tu vai só ficar perdendo o teu dinheiro. Porque não é um jogo de habilidade, é um jogo de chance, é um jogo de probabilidade, e ela tá contra ti. Tu não vai conseguir mais habilidade jogando ali, tu não vai ver um hack que alguém vai te ensinar e aí tu vai ganhar mais dinheiro. Provavelmente se tu encontrar um vídeo assim,
É um espertalhão que está sendo pago por esse tipo de plataforma para fazer com que tu perca mais o teu dinheiro. Então eu espero que esse vídeo te dê razões suficientes para que tu repense teu comportamento de fazer apostas online, ou então o teu comportamento de ou então o desejo de que tu tenha eventualmente tenha de começar a fazer isso. Obrigado pela tua audiência e até mais.